Boa tarde a todos. Vamos lá então, né, para mais uma transmissão e vamos falar agora sobre os arcturianos, né? Os arcturianos, eles são uma raça de extraterrestres que ganhou destaque na comunidade da Nova Era, né? E, e ele se concentra, né, em temas espirituais, metafísicos e de consciência expandida. A ideia de uma civilização avançada associada aos arctúrios, ela foi popularizada por canalizadores, por médiuns que recebem mensagem dos arcturianos, né, por é, canalizadores, né? E por comunicação telepáticas que eles nos passam, né? Os arcturianos, eles se comunicam por telepatia, né? Eles são descritos, né, como seres de luz, né? Eles propagam o amor, eles são excelentes para fazerem a cura, eles nos ensinam a fazer a cura, e são seres de luz. E quando você deseja iniciar contato com esses seres, né, basta que você tenha em mente a consciência de caminhar para a luz, de andar para a luz e auxiliar a luz nesses trabalhos que ela vem realizando para o desenvolvimento mental e espiritual da raça humana nessa nova transição em que nós estamos enfrentando, né? E eles têm, assim, na forma humanoide, porque é importante que nós saibamos que o espírito, né, ele não tem uma forma, né? Esse corpo que a gente recebe aqui, essa forma aqui, é para a gente estar aqui no planeta e desenvolver, né, as nossas habilidades, né? Mas em outras galáxias, mais leve, ou mais em outros planetas, mais leve ou mais pesada, eles se apresentam como outros corpos, né? Quando um extraterrestre se apresenta para nós, ele se apresenta da maneira mais parecida possível com aquilo que nós, para que nós possamos entendê-los, identificá-los, né? Apesar de que eles fazem várias figuras de como eles são, como eles devem ser, né? Como os nossos entes queridos, um ente querido nosso que já se foi, nós sempre vamos vê-lo assim com as roupas que ele usava, né? Dificilmente ele virá de uma outra forma, ele virá na forma, por exemplo, de um ET, né? Porque nós nos conhecemos daquela maneira, então ele se compõe daquela maneira para se apresentar. Os extraterrestres, eles vestem um corpo para poder aparecerem para nós, né? É muito interessante isso, porque eles são seres multidimensionais, são capazes de viajar entre as diferentes planos de existência e interagir com outras civilizações galácticas. Os extraterrestres evoluídos, eles têm essa capacidade, né? Eles possuem uma tecnologia super avançada, incluindo a cura e o conhecimento espiritual mais profundo, né? A maioria, né, das pessoas ultimamente tem buscado o contato com os arcturianos por causa da cura, né, que eles proporcionam. Só que eles também proporcionam o amor entre as pessoas, né? A comunicação com telepatia é muito importante. E eles transmitem mensagem de amor, de paz e transformação espiritual. Por isso que os mentores espirituais que canalizam esses seres, né, que ajudam os humanos a despertar do seu potencial mais elevado, né, a sua consciência para níveis mais elevados, né, para uma compreensão e compaixão das situações, né? Os arcturianos, eles desempenham um papel significativo na cultura da nova era, que eles influenciam as práticas espirituais, não é espíritas.
práticas espirituais, é diferente de práticas espíritas, que seja bem focado isso, né? E na cultura da nova era, né, foram criadas várias práticas, começou a surgir várias práticas, crenças metafísicas, movimentos de desenvolvimento pessoal. Então, quando a pessoa ela se propõe, né, a busca pelo autoconhecimento, um desenvolvimento pessoal, né, evoluir-se espiritualmente e mentalmente, esses seres se aproximam. Né? Eles não vêm assim por um acaso, não pensam que um arcturiano ele vai chegar lá e falar: eu quero que aquela pessoa faça, trabalhe para nós. Não é assim, não. É quando você se propõe a ajudá-los, é que você dá abertura para eles virem até você, através da telepatia, né? Através das aparições. Então, você precisa, se a pessoa tem medo, né, logicamente ela não vai querer. Então, eles não virão. Né? Eles não são seres que vão abduzir a pessoa para fazer o que eles querem. Porque eles pregam amor. O amor tem que ser algo espontâneo entre os seres, quer sejam eles de outras galáxias ou dessa aqui, né, que nós estamos. Então, na década de 60, né, que houve lá o movimento da nova era, aconteceram muitos livros, palestras, workshops, comunidades online dedicadas a esses seres, os arcturianos, né, desenvolvidas por médiuns, por palestrantes espiritualistas, né, e que buscava a orientação espiritual e a conexão com inteligências cósmicas. Né? Aquele que busca pelo entendimento do cosmos, ele vai ter acesso a esses seres e eles virão para dar orientação. Os arcturianos, eles representam uma faceta fascinante da cultura contemporânea, né? Que é a nova era. Eles oferecem uma visão interativa da existência e da espiritualidade, né? Independente da sua realidade objetiva, sua influência continua a ressoar entre aqueles que buscam o significado e a transcendência em um mundo em constante mudança. Né? Você que tem a noção que o mundo está mudando continuamente, ele não fica parado só em uma situação, né? Ele vai em busca. Desculpa. Como eu citei aqui muito a nova era, o que foi a nova era? Né? A década de 60 e 70, né, ela teve um marco muito grande no movimento hippie. O movimento hippie, ele surgiu por quê? Ele surgiu porque aqueles jovens, né, os americanos principalmente na Califórnia, né, eles estavam sendo convocados para ir para a guerra do Vietnã. Né, na época. Então, eles recebiam o comunicado, moravam em fazendas, sabe? Quando eles chegavam ali na Califórnia, né, e tinha aquela multidão de jovens que já estava se reunindo para fazer um movimento de protesto por não querer ir, né, porque fatalmente eles sabiam que eles iriam e não iriam voltar mais. Só que para os pais, né, aquilo lá era uma questão de honra, ter um filho que defendeu a pátria. Né? Então, eles fizeram uma grande fogueira e começaram a queimar todas aquelas intimação do governo e fundaram a comunidade hippie. Né? Foi um aspecto da cultura muito interessante. Né? Muitas coisas boas aconteceram dali. Pena que esses jovens eles não tinham líder. Eles não tinham um líder que comandasse o trabalho deles, que os orientasse naquilo que eles deviam fazer no campo da espiritualidade. Né? Eles simplesmente se revoltaram, continuaram ali. Né? O governo, por sua vez, apareceu nessa época o rock and roll, que é a época dos Beatles, estava em ascensão, né? Nos Estados Unidos, os hippies estavam começando lá. E essa é uma história muito interessante, porque o governo, né, para alegrar aquele povo, ele começou a distribuir droga para aquele povo ali, para aqueles meninos, né? E eles experimentaram a droga e viram que era bom. E começaram, então, a consumir droga, né? Não tinha ninguém que os orientasse. O governo, por sua vez,
incentivava o uso de droga, né? Foi quando os Beatles, né, eles perceberam a burrada que eles haviam feito, né, que eles achavam que eles é que estavam influenciando aqueles adolescentes a tomar aquelas atitudes. Então, o que eles fizeram? Foi quando eles vieram aqui para os Estados Unidos, porque todos sabemos que os Beatles eles são do Reino Unido, da Inglaterra. Eles vieram para os Estados Unidos, né, quando John Lennon e Paul McCartney viu aquilo, eles foram o quê? Foram buscar um guru indiano para vir e orientar aqueles jovens. Só que quando esse guru chegou, era tarde demais, né? Os jovens eles já estavam consumidos pela droga, né? E eles não reconheceram o guru que foi trazido pelos Beatles para consertar toda aquela história lá, né? Foi um movimento, né, que teve raízes em uma variedade de tradições, né, espirituais, filosóficas, culturais, incluindo o espiritualismo, o misticismo oriental, a filosofia holística e a contracultura, né, que foi essa contracultura dos anos 60 e 70. Nessa época surgiu a terapia holística, a acupuntura, né, que veio trazido lá do Oriente, né, a cura por toda a mesa radiônica, por o Ponopono, todas essas coisas, né, quer dizer, ou seja, a busca do ser humano em coisas sutis para mudar o seu modo de vida, o seu modo de pensar e ser um ser humano feliz. Ou seja, acabar com a guerra, acabar com o preconceito, dar um up na humanidade para que ela se desenvolvesse, para que ela evoluísse em algo, né, mais sugestivo, em algo mais suave, né, sem que fosse possível estar fomentando a guerra, né, a discórdia, a desunião entre as pessoas. Né? Então, é isso aí, os arcturianos, eles são um papel muito importante para nós. Eu mesmo, eu tenho o privilégio de ter o contato com um deles, né, com o mestre Arcturius, né, eles são poderosíssimos, são seres maravilhosos, eles nos orientam naquilo que a gente tem que buscar, aquilo que você tem que estudar para se desenvolver, né? E eu tenho feito isso juntamente com o mentor que eu tenho, de Orion, né, que me traz essas coisas todas para eu estar estudando, estar desenvolvendo e estar passando para as pessoas. Né? É interessante porque, às vezes, né, eu vou dormir, né, e eu tenho uma dúvida, eu penso mais do que 24 horas, sabe, em N coisas, né? Eu sempre falo que se o Freud fosse vivo, eu ia dar um nó na cabeça dele, né? Então, à noite, assim, eu pensando em determinado assunto, né? Se aquilo pode ser realidade ou não, onde eu posso buscar o entendimento daquilo, né? E eu acabo dormindo. E daí, no dia seguinte, a primeira coisa que eu faço é eu ligo o meu computador, boto o celular para carregar, né? Porque às vezes eu uso até tarde da noite. E quando eu ligo o computador, está lá o assunto que eu preciso estudar e que eu preciso falar. É mera coincidência? Pode até ser, né? Uma coincidência, mas eu tenho para mim que são os meus mentores que me direcionam aquilo, né? Eles é que me trazem aquilo, porque às vezes é impressionante que quando aparece assim um determinado assunto, né? E eu não salvo, depois eu não acho mais, eu não consigo mais achar. É só naquele dia que eu deparo com aquilo que eu consigo achar. E em muitos dos assuntos que já passaram para mim, eu não consegui encontrá-lo mais, porque eu queria reler novamente, eu não consigo encontrar, né? Então, agora eu faço anotações, eu salvo, né, para que eu tenha
conhecimento daquilo, às vezes tiver... Porque a gente, quando busca pelo autoconhecimento, um assunto vai buscando outro, né? Você vai... Aqui, comecei a falar dos arcturianos, de onde eles surgiram? Surgiram lá na Nova Era. O que é a Nova Era? Né? Então, é importante que nós saibamos, que nós entendamos. E é interessante esse assunto, né? Porque faz parte da mitologia da Nova Era. Isso tudo é mitologia. Uma outra live que eu fiz, eu falei, como seria a nossa mitologia? Seria isso. Se lá na antiguidade, há 3.000 anos atrás, a mitologia era recheada de STS, os quais eles deram o nome dos Anunnakis, né? Que os deuses são os Anunnakis. Agora nós estamos escrevendo a nossa mitologia, onde os seres que estão nos orientando não são mais aqueles anjos de antigamente, não são mais aqueles deuses de antigamente, né? São os espíritos de hoje, os anjos de antigamente ainda continuam, né? Mas nós temos os Arctúrios, os Estrela de Órion, os Greys, os reptilianos, todos eles. Se vocês forem pegar no contexto geral da história, né, que vem acontecendo ultimamente, muito delas, né, sendo divulgado através de filmes, né, de ficção científica, que estão criando naves, né, que estão criando coisas sobre outras galáxias, isso tudo é influência desses seres que estão colocando, né, para a humanidade alguma forma delas terem conhecimento, né? E os médios, que são muito poucos os médios, que trabalham, que faz a mediação com o mundo espiritual, né, e com este aqui que nós vivemos, né, é muito restrito. Então, para que seja atingida também uma parcela maior, né, a juventude, tudo, para que haja uma transição correta, né, eles estão fazendo filmes. Está certo que aqueles filmes lá, os caras eles usam, né, de muita coisa fora da realidade, né? Que a gente que tem o contato direto com eles, a gente sabe que é fora da realidade, mas eles precisam usar daquelas fantasias todas, né, para engrandecer o trabalho deles e alcançar o sucesso que eles querem, né? Mas, na verdade, aquilo tudo, né, conta a história da mitologia da nova era, da era contemporânea, né? A nossa mitologia será essa: os espiritualistas buscando pela lei da atração, né, curtindo física quântica, curtindo os arcturianos, os Órions, né, os médiuns famosos da época, no que eles pensavam, o que eles achavam, né? E os Anunnaki, aquele de 3.000 anos atrás, eu espero também que fiquem lá atrás, porque Jesus mesmo, quando ele veio para cá, né, há 3.000 anos, ele falou, vamos esquecer tudo aquela história do Velho Testamento, aquilo lá está tudo errado, vamos começar uma nova era. Ele ensinando o amor, pregando o amor, ensinando o ser humano como ele deveria ser, como ele deveria agir com outros semelhantes em determinadas situações, né? Então, agora, né, os médios, aqueles que foram os escolhidos, que são os escolhidos, porque eles se propuseram a escolha, né, está acontecendo o mesmo processo, né? A busca pelo autoconhecimento é isso. De repente, o que um ser escrever, com certeza, daqui milhões de anos, será, ó, Deus tal falou tal coisa, né? Os deuses daquele povo lá era quem? Eram os arcturianos, não é? É mais ou menos por aí. Então, o ser humano ele tem criatividade, a sua mente vai longe, é só você dar o up inicial. Quando você dá aquele passo inicial para o seu autoconhecimento, para você buscar pelo entendimento, né, as coisas começam a vir, começam a aparecer, começa a fluir na sua mente, porque você começa a atrair. Essa é a lei da atração, que eles falam tanto, né? E se de repente você se torna um ser super evoluído, sabendo, tendo consciência de que você é um ser que está aqui para viver com prosperidades em todos os campos da sua vida, com riqueza, com tudo, você começa a atrair aquilo.
Não é só você assistir um filme ou ler um livro e fazer a lei da atração todo dia. Não, você tem que agir para que as coisas aconteçam na sua vida. Você tem que jogar as coisas para o universo, para que o universo devolva para você. O universo lê o que a gente manda. Nós precisamos saber o que nós mandamos para o universo e o que nós estamos recebendo de volta. É isso que nós precisamos fazer. Porque a nossa mente consciente, ela não consegue decifrar se aquilo é bom ou ruim para nós. Se de repente nós temos um dia super negativo e começamos a vibrar no negativo, nós estamos mandando tudo aquilo para o universo, fatalmente ele vai devolver para a gente ações negativas. O universo devolve. Nós aprendemos isso, a maioria das pessoas já aprenderam isso. Então, vamos desenvolver isso em nós. Vamos deixar de ser simplistas. Né? Vamos aqui se inscrever no canal, vamos ajudar esse canal a crescer para a gente trazer mais e mais pessoas com ideias como as minhas ou até melhores. Eu tenho certeza que existe muita gente aí com ideias melhor do que as minhas, muito mais evoluído do que eu, com muito mais capacidade para estar auxiliando todo esse povo. É essa a missão pela qual nós temos que desenvolver agora. Tá bom? Eu espero que vocês entrem lá no canal, que vocês dêem um like, ou dêem um dislike, né? Faça comentários, se cadastre no canal, porque todo assunto que o YouTube vê que é um assunto de interesse, ele começa a divulgar aquilo e não para mais. Né? Muito obrigada pela colaboração daqueles que fazem esse trabalho junto comigo, porque daí não será um trabalho só meu, será um trabalho do canal com todas as pessoas que estão trabalhando comigo, né? Ajudando com que a gente divulgue toda essa situação. E se por um acaso você pensa no assunto e tem alguma dúvida, algum ponto que acha que deveria ser esclarecido, coloca ali embaixo, né, nos comentários, porque se de alguma forma eu não souber falar sobre aquilo, eu vou buscar com as pessoas que entendam mais do que eu para vir aqui e explicar para que nós possamos entender o que nós estamos pleiteando nessa nova era. Bom, boa tarde.